Muito bem, pessoal. Vamos pôr mais algumas coisas à mesa. Vamos continuar o vídeo. Vamos lá. Se você fizer o experimento girando o aparelho em torno dos próprios eixos ou descrevendo um arco do tamanho do seu braço, o experimento funciona, tá? Isso aí não é problema. O que a gente quer? Nós queremos extrapolar para um arco sobre a superfície da Terra. Tá bem? Um aparelho, ao girar em torno de um dos seus eixos, produz o mesmo ângulo quando percorre um arco de circunferência de raio R. Por exemplo, observem isso aqui. Imagine que isso aqui é um aparelho celular, esse aqui é outro. Tá? E esse negócio aqui amarelo é um arco, tá? Vou fazer um exercício aqui. Veja que o aparelho ao centro vai produzir uma angulação que é a mesma do aparelho que vai percorrer sobre o arco. Vejam aqui. Ó, vejam aí, tá? Ou seja, a mesma angulação. Isso aqui todo matemático sabe, todo físico sabe, todo engenheiro sabe disso aqui. Então, por isso que ele funciona para arcos. Já testei, experimentei, funciona para arcos. Queremos apenas fazer isso num arco muito maior, tá? Isso aí tem a ver com as componentes vetoriais, tá? Então, por isso que funciona. Enfim, vamos seguir. Então, mostrado essa ilustração aqui, vamos dar continuidade a isso que a gente está vendo. Considere aqui a Terra global. A gente vai fazer um exercício aqui. Vamos lá. Observe as circunferências concêntricas. Imagine que a circunferência mais externa descreve a superfície da Terra globo e que qualquer coisa estará presa a ela pelo vetor gravidade. Tá? Vamos traçar aqui essas duas linhas, né, e consequentemente nós definimos aqui esses arcos aqui, tá bem? Vamos seguir. E aqui está a nossa força gravitacional, representada por essas setinhas azuis. Faça o iPhone percorrer o arco mais externo, mas não se esqueça que ele está preso pelo vetor gravidade, por isso sua posição espacial acompanha a curvatura da Terra. Vamos lá, posição inicial, começamos a percorrer. Essa posição inicial, lembrando, ela vai ficar gravada na memória do aparelho. Pronto, e aqui é a posição final, tá? Ou seja, o aplicativo vai fazer isso, vai comparar a angulação entre as duas posições. Conforme o experimento, o aplicativo guardará na memória a posição de origem e fará a comparação com a posição no destino. É como se fossem dois níveis atuando ao mesmo tempo, onde o segundo se compara ao primeiro, que está congelado na memória. Vamos ver aqui, movimento sobre o arco versus movimento em torno do próprio eixo. Agora abstraia e faça um exercício matemático. Faça o aparelho percorrer os arcos mais internos. Vamos lá? Vamos lá. Pronto. Mais ainda. Andamos. Andamos. Mais ainda. Mais ainda. Se os arcos se tornarem tão pequenos quanto possível, ou seja, se os raios das circunferências concêntricas tendem a zero, nossos arcos de trajetória diminuem e convergem para o centro dessas circunferências. Assim, teremos arcos tão pequenos que, praticamente, suas trajetórias descreveriam giros em torno do próprio centro, em torno do próprio eixo, uma vez que o centro da circunferência, a origem do ângulo θ, coincide com um dos eixos do aparelho. Então você tem esse tipo de movimento. Ou seja, esse é um movimento muito próximo do centro.
ou seja, praticamente ele é em torno do próprio eixo. Portanto, podemos concluir que se o aparelho consegue medir diferença angular girando em torno do seu próprio eixo, consequentemente conseguirá medir a diferença entre dois pontos numa trajetória sobre um arco de circunferência e vice-versa. É exatamente isso que acontece na prática, tá? E aí a gente precisa só tomar aqueles cuidados que eu supus. Vamos seguir. Muito bem. Um engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações e programação comentou que o vetor gravidade mudaria de posição junto com o aplicativo. Isso é verdade, e também porque a gravidade seria sempre um vetor com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado em qualquer parte do mundo. Bem, considerando a Terra globo, tudo isso que ele está falando é verdade. Qualquer pessoa interessada em provar a curvatura da Terra lançaria mão do experimento proposto. O experimento é uma espada de dois gumes, pode matar ou evidenciar o globo, assim como poderia matar ou evidenciar a Terra plana. Bem, vamos observar aqui o que é que o nosso amigo disse. Vejam aí. Se eu estou naquela posição de origem e passo a essa posição, o que é que acontece? Isso aqui vai ficar gravado na memória do aparelho e isso aqui vai seguir funcionando, seguindo o vetor gravidade com os parâmetros estabelecidos. Dessa forma, é possível comparar isso a isso, ou seja, o vetor gravidade ele deve funcionar normalmente para a posição atual, ok? E essa posição final vai ser comparada a isso, que vai ficar guardado na memória, né? Então, o que o nosso amigo falou é verdade. Para uma Terra globo, se uma Terra globo é isso aqui que governa, né? Ou seja, é isso que tem que acontecer, né? De forma que isso possa ser comparável a isto, né? Ok? Vamos seguir. As considerações finais. Até agora, as únicas coisas contestáveis no experimento são a sensibilidade do acelerômetro para identificar uma variação angular extremamente baixa conforme se percorra um gigantesco arco sobre a Terra, usando um meio de transporte real e mantendo-se o aplicativo ligado continuamente, sem que entre em stand-by, né? Ou seja, essa sensibilidade aí, ela pode servir para contestar o experimento. E também a recalibragem em pontos distintos entre longas distâncias, né? Também isso é uma coisa contestável para o experimento. A recalibragem não ocorreu localmente durante o segundo vídeo, como vocês puderam ver. E espera-se que não ocorra para longas distâncias, mesmo com o aplicativo ativo. Se ocorrer, o app não serve para o que queremos. É bom até reiterar isso. Vamos ao ponto final. Tenho me convencido aos poucos, no ritmo de meus estudos, de que a Terra é plana. Há uma infinidade de testes de curvatura mais confiáveis do que um aplicativo como esse poderia evidenciar. Porém, queremos compartilhar ideias e sugerir aquilo que sirva de instrumento para conhecer melhor nosso planeta. Da mesma forma que usamos telescópios ou um Nikon P900 e etc., sugeriu o aplicativo Bússola. Falhas podem ocorrer no meio do processo, por isso estamos sempre buscando as condições ideais para experimentações, sempre em busca da verdade. Saliento que, sendo a Terra de fato um disco plano e o aplicativo sendo íntegro em sua construção, ou seja, sem qualquer adição de curvatura com base em distâncias entre coordenadas,
geográficas, sensível bastante para detectar acelerações angulares baixas e sem falhas de calibragem, o experimento não deve apresentar qualquer diferença de inclinação entre dois planos de regiões distintas. E fica aqui o meu agradecimento a todos, obrigado e até a próxima.